Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, nossa aula Paraná, ensino religioso sexto ano, e a aula é sobre os líderes religiosos, mas é sobre o papel dos anciãos nas tradições religiosas. Afinal de contas, os anciãos, ou seja, as pessoas mais velhas, têm uma sabedoria, uma experiência que todos nós devemos respeitar e resguardar. Mas algumas tradições religiosas têm um papel especial para os anciãos. Então, os objetivos desta aula é conhecer o papel dos anciãos em algumas organizações religiosas, perceber a importância e a função que os anciãos ocupam na manutenção da tradição religiosa. E aí temos uma primeira reflexão. Com a tecnologia moderna, internet, computador, celulares, as diversas redes sociais, formas diferenciadas de tecnologias de comunicação, os conhecimentos dos mais velhos podem ser descartados? Porque, geralmente, por exemplo, os indígenas dizem que cada ancião que morre é uma biblioteca que desaparece, porque o conhecimento é transmitido da forma oral. Então, podemos dizer que com as tecnologias, com as novas formas de comunicação, o papel dos mais velhos pode ser descartado? É uma questão que eu coloco para vocês pensarem. O valor dado aos anciãos nas variadas religiões e culturas, você conhece? Sabe qual é o papel que por exemplo, tradições indígena, africana, ou ainda da América, da Europa, no Oriente Médio, no Extremo Oriente, qual é o papel que cada cultura atribui aos anciãos? Você sabe valorizar a experiência dos mais velhos? Essas são as perguntas iniciais da nossa aula, para você refletir e pensar. Você valoriza a experiência dos mais velhos? Bom, para começar a nossa aula, a partir dessas reflexões, nós vamos fazer uma atividade bem interessante, mas que cada um vai adaptar de acordo com a sua realidade. Bom, aqui nós temos uma árvore genealógica. A árvore genealógica, a gente pontua quem são as pessoas que nos antecederam. Em geral, pais, avós, bisavós, tataravós e assim sucessivamente. Então, elabore uma árvore genealógica da sua família, reproduzindo a imagem abaixo. Você vai desenhar uma árvore do seu jeito. Vai colocar nesta árvore uma primeira maçã que vai o seu nome, ou dentro dela, ou você puxa uma flechinha para o lado. Depois desta primeira maçã, que é a sua, você vai colocar esquerda e direita, pai e mãe, daí depois mais duas para cada lado. Então, aqui a primeira é uma, depois duas, aí são 4. Se você conhecer o nome, se você souber o nome dos seus ancestrais, você pode fazer uma árvore bem maior, colocando o nome de avós, tataravós e assim sucessivamente. Agora, digamos que você não more com seus pais, que a sua família seja composta por outras pessoas, tios, avós, cuidadores, alguém que possa ter te adotado, porque família é quem a gente vive junto. Pai e mãe é aquele que cuida, aquele que ama, aquele que está junto. Então, não necessariamente é o pai e mãe e avós, mas as pessoas que você tem relação, que cuidam de você e que você considera sua família. Por isso a observação. Se você não conhece seus antepassados, elabore a partir das pessoas mais próximas, que são importantes na sua vida. Então, vamos dar um tempo para vocês elaborarem esta árvore genealógica, preencher, mas você pode começar ela durante a aula, começar a elaboração dela, e se você não terminar, não tem problema. Mais tarde você pode pedir ajuda dos seus pais ou dos seus entes queridos ou das pessoas com quem você vive e continuar para depois apresentar na aula. Claro que você vai usar o tempo da atividade para desenhar, para começar, mas só para dizer que você pode continuar depois. Então, vamos dar um tempo para vocês copiarem, elaborarem sua árvore genealógica e logo voltamos com mais Aula Paraná.
Voltamos com mais Aula Paraná. Sexto ano, líderes religiosos, o papel dos anciãos nas tradições religiosas. E agora vocês foram convidados a fazer uma atividade para pensar a sua árvore genealógica. As pessoas com quem você mora, que cuidam de você, sua família, seja ela biológica ou do coração. Para que a gente pense quem são os mais velhos. Porque a nossa identidade é construída a partir das pessoas que nos cercam. E da mesma forma, agora nós vamos perceber a importância dos anciãos em algumas tradições religiosas. Bom, nas formas de governo primitiva, nos governos da antiguidade clássica, os anciãos, ou seja, pessoas mais velhas, por sua experiência, por todo o seu conhecimento, assumiram a direção dos interesses do povo. Para dar um exemplo, no Egito, na Grécia Antiga e em Roma, os anciãos ocupavam os lugares de tomada de decisão política e religiosa, como podemos ver na ilustração, um orador no parlamento. Então era muito respeitado a figura dos mais velhos. No Egito, na Grécia Antiga e em Roma, todos os homens livres tinham direitos à voz, mas as pessoas mais velhas eram respeitadas como aqueles que deveriam decidir os caminhos da política, tomar grandes decisões, não porque eles mandavam, mas porque eles eram respeitados. Olha que boa lição para nós aprender também com os antigos, respeitar a experiência dos mais velhos. Na África, os anciãos possuem uma função fundamental na manutenção da tradição e da ancestralidade. Eles são contadores de história chamados de griots, ou griotes, como na imagem ao lado extraída da animação de um filme ou desenho animado chamado Kirikou e a Feiticeira. E você, conhece algum contador de história? Você conhece alguma pessoa na sua comunidade, na sua família, que gosta, estamos falando aqui do Paraná, você ficar em volta do fogo, ou mesmo em volta da mesa, na sala, aquela pessoa que gosta de contar causos, gosta de contar histórias, tanto histórias da sua família, como histórias da região, histórias do passado. Na África, esses contadores de história são chamados de griotes, e os griotes são considerados os guardiões da ancestralidade, ou seja, da sabedoria dos antepassados, porque eles não têm livro escrito, não tinham, agora já existe a história da África contada, por meio de textos escritos, mas ela chegou até nós por meio da oralidade. E os responsáveis pela manutenção dessa oralidade eram os griotes. Quem tiver mais curiosidade e puder assistir, no filme Kirikou e a Feiticeira, nós podemos ver um pouco dessa tradição dos contadores de história chamado de griotes. Durante o período de escravidão, quando infelizmente os negros foram escravizados, eles consideravam que os povos africanos não tinham memória da própria história. Mas hoje nós sabemos que os griotes eram e são responsáveis pela transmissão da sabedoria ancestral por meio desta oralidade, por meio da contação de histórias. Então, quer dizer, os europeus achavam que como os africanos não tinham registro escrito, eles não tinham memória da própria história. E hoje nós sabemos que a história é viva, que a história é dinâmica e foi perpassada de geração em geração por meio desses contadores de história. Os griotes são anciãos. Então, os griotes são, de fato, esses contadores de história, as pessoas mais velhas que conheceram a tradição e eles são guardiões da palavra. Olha que interessante, que bonito. Os griotes são anciãos que são guardiões da palavra, responsáveis por transmitir os mitos, as técnicas e as tradições de geração para geração. Mas eles não contavam apenas histórias. Eles falavam dos alimentos sagrados, das formas de plantio, de como utilizar as cheias dos rios para poder plantar, das técnicas de cultivo, ou seja, eles são sábios. Os anciãos na África são considerados sábios. Pelo tempo de vida, eles detêm esse conhecimento. E por meio da contação de história, eles se tornam cada vez mais elaborados. Então, eles são, como eu já disse, bibliotecas vivas, responsáveis, e aí, olha que interessante, guardiões da palavra.
chamados de griotes, ou, como aqui no tema da nossa aula, são os anciãos. Vocês estão gostando? Estão achando interessante? Porque ensino religioso não é aula de religião. Ensino religioso, a gente trabalha a diversidade religiosa, a sabedoria, o conhecimento da diversidade. E aqui estamos conhecendo um pouquinho mais nesse momento sobre a cultura africana. Bom, outro povo que valoriza muito, mas olha, muito mesmo os anciãos, um respeito e uma reverência são os povos ciganos. Assim como os africanos, os ciganos sofrem preconceito, muito mais porque eles são uma sociedade, podemos dizer, fechada, ou seja, eles mantêm a língua deles como se fosse um tipo de segredo, não ensinam para os de fora. Então, sua religião, suas músicas, sua oralidade, sua ancestralidade é mantida, é uma forma de proteção. Por isso, as pessoas não conhecendo falam muitas coisas preconceituosas, que a gente vai tentar desconstruir nessa aula. Na tradição cigana, há um costume muito importante, o respeito aos ancestrais e aos anciãos. Uma família cigana jamais abandona os mais velhos. Olha que coisa bonita! Jamais abandonar os mais velhos, mesmo que ele já esteja uma idade avançada, que ele não consiga trabalhar, produzir dinheiro, plantar, colher, enfim, que ele não seja produtivo, eles não abandonam, eles continuam cuidando. Talvez isso seja uma grande lição dos povos ciganos para nós, para a cultura ocidental, jamais abandonar os mais velhos. O respeito à figura do ancião e da anciã é um ponto forte dentro das comunidades ciganas. O respeito e o cuidado com os anciãos é tão forte entre os ciganos que durante as perseguições, os ciganos foram perseguidos de várias formas em muitos países. Os mais novos davam a vida pelos mais velhos, pois algumas vezes eles se alimentavam antes, comiam a comida antes dos anciãos e acabavam envenenados. Como havia perseguição aos ciganos em muitas partes da história da humanidade, infelizmente, para que os anciãos não fossem envenenados, os mais velhos comiam a comida antes, experimentavam, para garantir a vida dos mais velhos. O violinista Mio Vassit, que é o presidente da União Cigana do Brasil, afirma que o idioma cigano romani... uma coisa que eu preciso dizer. O nome cigano muitas vezes não é bem visto por algumas comunidades ciganas. É quase como dizer assim, muitas pessoas chamam o líder, o profeta Muhammad, que é o profeta fundador do islamismo, de Maomé. Mas os próprios islâmicos, muçulmanos, não usam o nome Maomé, é o nome pejorativo dado pelos outros. Eles chamam de Muhammad. Da mesma forma, muitos ciganos não gostam desse nome cigano. Eles chamam os Romani. Família dos Romani, clã dos Romani, comunidade dos Romani. Os Romani são uma das famílias que algumas pessoas chamam de cigano, mas houveram outras. Então, o idioma cigano Romani é mantido em segredo, só é transmitido oralmente pelos anciãos. Então, esse idioma dos Romani, poderíamos inclusive começar a chamar os ciganos de Romani. Os Romani mantêm a sua linguagem como um segredo e ela só é transmitida pelos anciãos. Olha como o ensino religioso é uma viagem pela cultura. Por isso, muitas vezes, eu chamo vocês nas aulas de aventureiros da cultura. São como investigadores da cultura. E aqui estamos descobrindo um pouquinho mais sobre os Romani, que valorizam os seus anciãos e que também são guardiões da palavra, porque só eles ensinam a linguagem secreta. Agora, nós vamos fazer aquele break, aquela paradinha para você pôr para funcionar sua capacidade de escrita, interpretação e resolução de problemas. Em muitas civilizações, o papel dos anciãos é muito valorizado, podendo assumir posições de decisão política e religiosa. Agora, eu quero que vocês escrevam um texto. Vocês estão sendo convidados nessa atividade a escrever um texto sobre quem são os griotes. Escreva aí, pelo menos um parágrafo, descrevendo quem são os griotes, quais as características dos griotes, da onde eles vieram. Com isso, você vai estar exercitando tua memória, tua capacidade de leitura e interpretação e também de escrita. Então, tempo para vocês fazerem atividade, logo voltamos com mais Aula Paraná.
voltamos com a aula Paraná, sexto ano ensino religioso, líderes religiosos, o papel dos anciãos. Falamos lá da Grécia, Roma e do Egito, onde os anciãos tinham poder de decisão. Também falamos na África da importância dos griotes, que tem a ver com a nossa atividade, e dos romani, comumente chamados de ciganos. Nesta atividade, vocês têm que apresentar as características dos griotes. Então, são pessoas mais velhas, anciãos, guardiões da palavra, que são responsáveis pela manutenção da tradição, da sabedoria, da história e da memória dos povos africanos. Se você escreveu algo relacionado com isso, legal. Se não escreveu, não tem problema. O mais importante nas atividades não é se você acertou ou errou, mas o quanto você aprende com ela. A atividade tem que ser parte do processo de aprendizagem. Bom, outro povo que valoriza muito os anciãos, e eu sei que vocês já sabem disso, porque os nossos professores de geografia, história, literatura são fabulosos, e vocês já devem ter visto isso com eles, são então os povos indígenas, onde os anciãos são considerados professores. Ensinam a língua nativa, a primeira coisa que se aprende com os anciãos, a língua nativa. Os costumes, as histórias dos antepassados, a sabedoria dos anciãos é a maior fonte de conhecimento dos povos originários. Por que povo originário? Não existe índio, índio é folclore. Essa história que os portugueses se perderam quando foram contornar a África, chegaram nas Américas, deram o nome de índio, que acharam que iam para a Índia, nem os professores de história ensinam mais. São povos nativos, povos originários, os verdadeiros donos do Brasil, que nem esse nome tinha. Brasil, tem o pau-brasil, que era vermelho, Brasil significa vermelho como fogo. Bom, aqui temos a imagem do cacique do povo Kayapó, um ancião indígena Raoni Metutirê, muito famoso, conhecido pela ONU, reconhecido como uma das grandes lideranças indígenas nativas mundiais, claro que principalmente para os povos nativos do Brasil. Os anciãos indígenas que estão desaparecendo são bibliotecas vivas de todo esse conhecimento tradicional da língua, dos costumes, das danças e da música. Esse conhecimento se preserva nos mais velhos e é através dele que se chega aos jovens e se reproduz. Esta é a fala de Ángel Cobreira Mori, professor de Linguística da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, que é especialista em línguas ameríndias. Então aqui um professor universitário que fez essa fala bem interessante, dizendo que temos que cuidar não só dos mais velhos da nossa tradição ocidental, mas também dos povos indígenas, porque eles são verdadeiras bibliotecas vivas. E cada vez que um deles morre, está desaparecendo uma biblioteca de conhecimento de plantas, ervas, costumes, músicas e linguagem. É a nossa riqueza, é a nossa sabedoria. Nos povos nativos, indígenas, a transmissão dos elementos culturais, como a mitologia, os rituais, os costumes é feita oralmente e são os idosos, ou seja, os anciãos, que desempenham essa função fundamental para a sobrevivência da sabedoria indígena. E aqui temos uma imagem bem legal, que é o Tito Vilalva, ancião do Tequá, Tequá significa aldeia, Guiraroca, que comemorou 100 anos de idade em 2014, ou seja, já passou dos 100 anos de idade agora, sempre preservando a cultura ancestral. Vocês gostaram tanto quanto eu desta aula? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós aprendemos o valor do conhecimento e da sabedoria dos mais velhos, ou seja, dos anciãos. Eles são a memória viva da tradição e em muitas culturas e religiões são respeitados e cuidados como guardiões da ancestralidade, da linguagem, do conhecimento e da experiência. Bom, eu me despeço de vocês com o finalzinho da poesia do poeta e produtor de cordel Braulio Bessa, que diz: seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito e até a próxima aula.